Acabou, acabou. Essa é a música que vem ecoando na cabeça oca e oleosa do Cabeça de Ovo, do Alexandre de Moraes, nesta última sexta-feira. Seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o que realmente acabou, né? Sexta-feira foi um dia trágico para nós. Os Estados Unidos anunciou a revogação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Portanto, acabou. O STF todo está em festa, né? Mas nós vamos tentar descobrir o que aconteceu, o que está por trás da revogação dessa lei. Afinal de contas, os Estados Unidos criaram uma nova denominação agora, né? Agora nós temos o ex-violador de direitos humanos. Quem viola direitos humanos e está sancionado pela Lei Magnitsky, depois que é dessancionado, acaba sendo um ex-violador de direitos humanos, um cara que viola mulheres e que é, vamos dizer assim, removido dessa acusação, é ex-violador de mulheres? Vamos saber aqui neste vídeo o que aconteceu. Fato é que agora acabou a ajuda norte-americana. Vamos falar sobre isso, mas antes não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, foi finalmente revogada a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua família, né? Viviane Barsi, o escritório Lex de Assuntos Mobiliários, que é o que gerencia o patrimônio do Alexandre de Moraes, e os seus filhos também ficaram livres da Lei Magnitsky. Mas o que isso significa, o que envolve e o que vai mudar na sua vida quando o Alexandre de Moraes está livre da Lei Magnitsky, né? Vamos tentar saber aqui. A esposa do Moraes e a empresa também tiveram punições removidas pelo governo de Donald Trump. Será que Lula é um grande negociador? É claro que não. É claro que Lula não é um grande negociador. Lula é um grande larápio, é um grande ladrão, é um pudim de pinga a favor de interesses. O que interessa para o Lula é somente dinheiro, né? Então tem esse suposto acordo, essa conversa que o Lula teve com o Trump e nós nunca vamos saber o teor dessa conversa porque você sabe, né, que o Lula é um grandíssimo mentiroso e o Trump tá querendo fazer a América grande de novo, o MAGA, né? Make America Great Again. O Donald Trump está preocupado com o país dele, ele não quer fazer o Brasil livre de novo, ele quer fazer os Estados Unidos grande outra vez. E quando esses interesses são para o governo norte-americano, para o povo norte-americano, é claro que o Donald Trump vai recuar. Ele tá cagando e andando, falando português claro, pro Alexandre de Moraes. Ele nem sabe quem é o Alexandre de Moraes, embora o Alexandre de Moraes esteja sendo processado pelo Donald Trump. A gente sabe que o Martin DeLuca, o advogado do Donald Trump e do Rumble, estão processando o Alexandre de Moraes por perseguição. Portanto, a gente continua nesse mistério. Por que será que Donald Trump removeu a Lei Magnitsky se ele está processando Alexandre de Moraes? Existem interesses muito maiores do que a gente pensa. Donald Trump, mantendo as sanções comerciais e da Lei Magnitsky contra o Brasil, acaba jogando o Brasil no colo da China. A China acaba fazendo comércio, acaba comercializando os seus commodities, os seus produtos com o Brasil. E não é de interesse dos Estados Unidos que eles percam um cliente tão gigante quanto a China. E tem também o problema lá das terras raras. Donald Trump está de olho em algumas terras raras aqui, que a gente já falou em vários vídeos, que é um conjunto de minerais raros encontrados em algumas partes aqui do Brasil, como lítio, nióbio, enfim, um monte de minerais que são essenciais para a indústria, inclusive para a indústria bélica. Então, os Estados Unidos está de olho nisso, em obter vantagens. Ele está cagando e andando para o Alexandre de Moraes, ele nem sabe quem é o STF, né? E isso traz o Lula como um grande negociador? Não, o Lula é um grande filho de uma mãe mentiroso e está enganando, vamos dizer que ele está enganando o Donald Trump. E isso
pode ser um teste, eu já tinha pensado que isso pode ser um teste dos Estados Unidos com o Brasil. Inclusive, o advogado do Donald Trump, o Martin Luca, falou a mesma coisa. Olha só. Martin LeLuca, advogado de Trump Media e do Rumble, diz que a retirada de Magnitsky contra Moraes é um teste. E eu acredito que seja um teste também, porque ficou muito barato para os Estados Unidos esse acordo nababesco, que a gente não sabe o que aconteceu, porque Alexandre de Moraes realmente é violador de direitos humanos. Isso é ruim, porque desmoraliza a lei Magnitsky, né? Agora, isso pode abrir um precedente para outros países, outros chefes de Estado que estão sancionados, abrirem um processo contra os Estados Unidos. Isso abriu um precedente para a remoção de várias leis Magnitsky. O Brasil é tão bosta que aqui eles conseguiram esculhambar a lei Magnitsky. Ah, a lei Magnitsky não existe, tudo mais. E finalmente eles conseguiram acabar com a lei Magnitsky, mas vai ficar muito feio para o Donald Trump esse passo atrás. Isso é péssimo também para o Paulo Figueiredo e para o Eduardo Bolsonaro, que estão lá nos Estados Unidos tentando combater o regime aqui no Brasil, o regime autoritário do Alexandre de Moraes e o STF. Todo mundo sabe que o STF está presidindo o Brasil, fechou o Congresso Nacional agora, revogando a decisão do próprio Congresso que mantinha o mandato da Carla Zambelli. O Alexandre de Moraes, em mais uma canetada, desmoralizou outra vez o Congresso Nacional, que está fechado, né? A gente não tem mais o que falar sobre o Congresso Nacional. Congresso Nacional e Senado estão fechados, é uma vergonha. Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer pulando como primatas e comemorando uma decisão do Congresso, sendo que o Congresso não toma mais decisão nenhuma. Ficou provado ontem. O Alexandre de Moraes, na canetada, falou que não, que a Carla Zambelli vai ser cassada independente dos votos do Congresso. Então é ridículo, tá? Pode fechar o Congresso, pode economizar dinheiro na eleição, pode economizar dinheiro de penduricalhos e salários para esses mais de 500 deputados que estão lá no Congresso só mamando o nosso dinheiro. Van Hatten, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, são ótimos congressistas, mas eles não têm mais poder de união, eles não têm mais poder para fechar o Brasil, e é isso que eles deveriam fazer, independente de ter ou não seus cargos, né? Então, isso prova que eles estão preocupados mais com o cargo e o salário deles do que com o próprio Brasil, porque se eles estivessem se importando mesmo, eles estariam dando de ombros, estariam cagando e andando para o cargo deles e para o salário. O importante é tirar o STF, e isso eles não estão fazendo. Vamos reeleger outro, se é que vai ter uma eleição ano que vem. O cenário aqui no Brasil está muito conturbado, né? Então, Donald Trump está de olho aí nessas condições que o Lula deve ter imposto para ele, mas fato é que o Brasil precisa fazer a sua lição de casa. Eu falei em vídeos atrás aqui que o Donald Trump ia desistir de ajudar o Brasil quando o Brasil não está nem aí. Foram quase 6 meses de sanções em cima do Alexandre de Moraes, sua esposa e seu escritório e seus filhos, e ninguém fez absolutamente nada. Então, para os Estados Unidos, um país que não quer ser ajudado, por que os Estados Unidos vai ajudar, né? Você quer se ferrar, continuar se ferrando, então continuem se ferrando. Porque nós mantivemos no STF um violador de direitos humanos, um cara que não possui mais reputação ilibada, um cara que é um violador das leis e da Constituição, então ele não precisaria mais nem sofrer o impeachment. Eu falo sempre, era só Alexandre de Moraes ser preso, porque é um criminoso. Hoje fechou o Congresso e o Senado. Amanhã estaremos como a Venezuela. Na verdade, nós já estamos igual, né, a Venezuela. Fato é que o Lula deve ter conversado com o Donald Trump para exigir a rendição do Maduro lá da Venezuela. Eles colocaram Joesley Batista, os irmãos Batista da JBS, para negociar com o Maduro. Por quê, gente? Qual que é a capacidade diplomática ou autoridade diplomática oferecida para os irmãos Batista? É o dinheiro, né?
A gente sabe que a JBS controla mais de 25% da proteína animal que é vendida para os Estados Unidos. O Donald Trump sabe que esses caras têm muito poder. E o Lula chamou esses sujeitos com a conveniência, com o aval do Donald Trump, para voar até a Venezuela e tentar remover o Maduro. Quem sabe o Lula falou para o Trump, a gente tira o Maduro, traz o Maduro aqui para o Brasil, como é de praxe de criminosos, né? O Lula já pegou a ex-primeira-dama do Peru e trouxe para cá, o Maduro seria só mais um, e o Donald Trump resolveria esse problema com a Venezuela, porque afinal de contas os Estados Unidos estão gastando bilhões de dólares com essa movimentação do exército norte-americano no Mar do Caribe, que é mais uma demonstração de força pro Brasil. É pro Lula se mijar nas calças também, porque eles sabem, os Estados Unidos sabem que a Venezuela não dura uma hora de guerra, né? E o verdadeiro traficante e o verdadeiro criador do Foro de São Paulo é o presidente eleito pelo TSE, Inácio. A gente sabe disso, ele sabe disso e o Lula está tremendo nas bases. Então, a gente não tem ainda nenhuma confirmação oficial do que aconteceu, do acordo que foi feito com os Estados Unidos. Eu entrei aqui no site da OFAC, não sei se dá para ver aí, e as últimas remoções, vamos dizer assim, da Lei Magnitsky estão aqui no site da OFAC. Aqui, ó, Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Global Magnitsky Designations Removals, quer dizer, remoção de designação de sanções globais. Consta aqui, de Moraes, Alexandre de Moraes do Brasil, o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, o escritório do Alexandre de Moraes, Barsi de Moraes e a esposa, a mulherzinha do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Então, Lula e o STF estão comemorando. Mas eu penso da seguinte maneira, será que os Estados Unidos estão recuando um passo para avançar 3? Eu acredito que sim, o Martin De Luca também acredita que sim. Esse é um teste para ver se o Lula cumpre com algum acordo que não foi ainda divulgado, mas fato é que alguma coisa ocorreu nos bastidores e que Paulo Figueiredo não sabe e que Eduardo Bolsonaro também não sabem para isso ter acontecido. Afinal de contas, é uma desmoralização da Lei Magnitsky, eu já falei para vocês. Isso abre um precedente para outros pedirem a revogação da Lei Magnitsky. O Brasil é tão esculhambado que acabou com uma lei global. E a gente tem aqui o fotógrafo do Lula pedindo para o SBT parar de filmar a conversa do Alexandre de Moraes, do Lula e do Lewandowski, a quadrilha que está junta. Isso aqui, num país sério, seria proibido, esse pessoal já estaria preso. Um ministro, um falso ministro no caso aqui, da Suprema Corte, não pode ter conversa, não pode ter conluio, papinho com o presidente da República. Mas aqui a gente sabe, né? Estamos no Bananil e tudo isso pode acontecer. Para quem não sabe, essa é a tal Viviane Barsi, esse é o Alexandre de Moraes, esse aqui é o velho Lewandowski. Todos criminosos, esses dois aqui estão envolvidos num escândalo do Banco Master, num contrato de 129 milhões de reais do escritório da Viviane, que é também do Alexandre de Moraes. Eles estão envolvidos nesse escândalo que, eu repito, é maior, isso vai ser maior que a Lava Jato, vai ser maior que a Odebrecht. O Banco Master fechou, o dono está preso, vai fazer delação premiada e muita coisa vai sair desse bueiro. Muitas baratas vão sair desse bueiro, né? Então a gente pode ver aqui que o Lula, em conluio com ministros do STF e ministros do seu próprio governo, estão aqui conversando alguma coisa que certamente é ilegal e imoral. Então o que aconteceu aqui? O cinegrafista do SBT foi impedido de gravar esse papinho. O que será que eles estavam falando, né? 6:30 da tarde ou da noite, o start, o pontapé inicial da transmissão, e depois disso você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas com um 6:30 da tarde ou da noite, o start. Vocês viram, né? O fotógrafo do Lula afastando, olha lá, ó. Disso
o fotógrafo do Lula, que namora com o Bumbum, tá mandando o pessoal do SBT se afastar. E o Alexandre de Moraes, pôr a mão na boca, ele deve estar falando algo muito importante e que não quer que ninguém saiba, porque ele está colocando a mão na boca, né? Você vai ter jornal. Enfim, sexta-feira foi um dia horrível para o Brasil, mas uma guerra é feita de várias batalhas. Dessa vez nós perdemos a batalha, mas a guerra ainda não está terminada. A gente sabe que Alexandre de Moraes e seus asseclas serão presos. Mais dia, menos dia, pode ser não hoje, não amanhã, nem um ano que vem, mas alguma coisa vai acontecer com esses caras, porque não é possível, eu não admito. Por exemplo, o Rodrigo Constantino falou que o Alexandre de Moraes foi F, né? É F, porque ele tá mandando e desmandando. Eu me recuso a acreditar que esse vagabundo seja F mesmo, porque ele utiliza da máquina pública, do nosso dinheiro e de leis e mandatos ilegais para poder sufocar o cidadão do Brasil, né? Ele está usando o dinheiro e a força do Estado contra o povo brasileiro. O americano tem uma palavra que é muito legal sobre isso, que se chama weaponization, ou aparelhamento do Estado. Então Alexandre de Moraes não seria bosta nenhuma se ele não fosse apoiado por aqueles que o cercam, como a Polícia Federal, como o Exército, como facções criminosas. Então Alexandre de Moraes não é nada. Tire as armas do Alexandre de Moraes e ele se reduz ao cocô, do pó, do mosquito, da merda do bandido. É isso, ele não passa disso. Ele, Gilmar Mendes, esse pessoal está sendo apoiado por pessoas mais criminosas que ele. Então o problema é de quem executa as ordens ilegais e sabe que essas ordens são realmente ilegais e assim mesmo executam. E como lá no velho nazismo, né, o Terceiro Reich, que executava as ordens ilegais prendendo os judeus. Então a gente já sabe de toda a história. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.